alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Vamos começar, Geraldo? Pode ir. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, a uns 150, 200 metros da praia de Copacabana, que é carinhosamente chamada aqui de Princesinha do Mar. Vocês estão sintonizados na rádio Nossa Senhora de Copacabana, também rádio NSC, que pode ser acompanhada não só pelo Dion 98.7 FM Rio, como pelo site da rádio, radioNSC.com, e pelo nosso YouTube, pelo nosso canal no YouTube, o canal do Centro de Apoio ao Tabagista, que tem a iniciativa desse programa chamado Viva Voz Saúde, onde a gente costuma trazer temas importantes ligados à área sanitária, ligados aos problemas de saúde, porque nós acreditamos que a informação e o conhecimento pode contribuir para que as pessoas, não só as pessoas, a população em geral, mas inclusive os gestores, os colegas profissionais de saúde, possam tomar escolhas, né, melhores. Hoje nós estamos no dia 9 de dezembro, pertinho do final desse ano de 2023, que para mim a impressão que dá é que ele está passando muito rápido, e nós estamos hoje trazendo um tema que o tema em si. É a primeira vez que a gente traz aqui e bota no ar uma categoria de profissionais de saúde, e a gente trouxe uma pessoa extremamente experiente, professora inclusive na matéria, que é a doutora Sônia Bauer. Ela é podóloga, então nós vamos hoje trabalhar esse tema, podologia. Eu imagino que muitos ouvintes nossos não tenham clareza do significado, nem da tradução do nome podologia, mas do significado e da importância em termos de saúde pública da questão ligada à podologia. A professora, eu vou chamá-la de professora porque além da especialização dela, ela também ajuda pessoas a se formarem, né, nessa área. Então, ela é professora do curso de graduação de podologia do Centro Universitário Maurício de Nassau, no Polo Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do curso técnico de podologia. Eu estou colando aqui, porque é tanta coisa que ela lidera que eu não gravei tudo, né? Mas ela é coordenadora do curso técnico de podologia do Instituto Politécnico de Saúde e é delegada no Brasil da Federação de Podologia da América Latina. Então imagine os senhores e senhoras, nós estamos falando sobre um tema que existe, por exemplo, uma federação da América Latina sobre esse tema, né? E eu imagino que muitos de vocês e de nós, eu aprofundadamente, não dominamos essa matéria. Ela é vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Podologia, a Regional Rio de Janeiro, e acaba de ser eleita presidente de uma associação muito importante, muito tradicional aqui no nosso estado, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, uma associação que foi criada
por 3 médicos em 1957. Vê quantos anos a gente já tem, que esse grupo que tem se renovado, tem trabalhado nessa matéria, que é a questão do diabetes como saúde pública. Então eu gostaria, após essa rápida apresentação, Sônia, Sim. que primeiro te agradecer, né, a sua presença aqui conosco, e vai aprofundar essa questão que eu acho que muitos de nós não dominamos, né? Talvez a maioria de nós não domine, a maioria dos ouvintes. Então eu queria que você falasse primeiro, antes de entrar na matéria propriamente dita, na questão principal do programa, falasse um pouquinho de você, no sentido de que fez você se atrair por essa questão. E aí você depois emenda, explicando para nós o que exatamente, primeiro traduzindo a palavra podologia e depois explicando o que é essa especialidade na área da saúde. Ok, não tem problema nenhum. Eu que agradeço aqui o convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui participando aqui com você, Alexandre. E na questão de como eu cheguei na podologia, né? Não, eu quero saber um pouquinho de você, um pouco antes. Como é que é a tua formação? Você veio da onde? Eu não tinha nada, nunca na minha vida eu pensei em ser podóloga. Uhum. Né? Minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, Uhum. e o sonho dela era que eu fizesse enfermagem. Sim. E eu sempre fugi disso, porque ela falava uma frase assim: não, minha filha, você vai se acostumar. E eu falei: eu não quero me acostumar, eu não quero perder a sensibilidade, eu não quero isso não. E eu fui fazer letras. Você acostumado que ela achava que você tinha medo das doenças? Eu falava para ela que eu não gostava de ver as pessoas sofrerem. Né? Criança, idoso, eu sempre tive muita preocupação com isso. O sofrimento do outro. Do sofrimento, né? Não gostava daquilo. Quando eu ia ao hospital, era uma coisa que me incomodava, ver as pessoas sofrendo. E quando ela falava assim: não, mas você vai se acostumar com isso, eu tinha a ideia de que eu ia perder essa sensibilidade. Uhum. Né? Ver as pessoas ia endurecer, né? Isso, se acostumar seria endurecer. Exatamente, né? E que eu ia achar aquilo normal. Eu falei: não, mãe, eu não quero isso. Não tem nada a ver com a área de saúde, eu quero ser professora, eu vou fazer letras. E aí eu fui e fiz a faculdade de letras. Eu sou professora de português e de literatura portuguesa. Poxa. Né? Era isso. Trabalhava no banco, na parte de informática desse banco. E lá fui estudando e me formei. E a sua mãe desistiu de Desistiu, né? Pronto, deixou aquilo para lá. Ela desistiu de eu entrar nessa área. Bom, já é isso que você quer, tudo bem. E foi anos assim, né? Até que desistiu e respeitou. E respeitou sempre. Né? Minha mãe era uma pessoa muito... Era uma mulher ela também... é viva ainda? Não, ela faleceu... Como ela chamava? Marina. Marina. Minha mãe era uma mulher que tinha uma cultura muito grande, isso. Porque minha mãe, ela se formou em auxiliar de enfermagem já com filhos, já adulta, né? Então, a sua vida, desde pequena, ela veio do interior, a gente fala que é interior, a gente falava que era da roça. Da roça. Mas hoje não é da roça, não, é logo ali, Araruama, né? A minha mãe veio de lá com 9 anos e foi trabalhar em casa de família. Então, mas ela trabalhava, ela aprendia muito rápido, ela tinha uma vontade muito grande de aprender. E, de determinado momento da vida dela, já com 19 anos, ela foi ser babá do príncipe Juan de Borbón, lá em Teresópolis. Olha! E lá ela aprendeu o espanhol e ela lia tudo, né? Que eles tinham uma biblioteca muito grande. Ela foi babá do príncipe? Foi, E aí ela podia ler. Eles permitiam que ela lesse, né? Porque tem essas coisas. E ela teve uma cultura muito grande, né? Uhum. E ela sempre falou isso para os filhos, né? Ela sempre trabalhou muito para que os filhos estudassem, para que a gente estudasse, né? Ela falava: não... Que mérito, né? O que eu quero deixar para vocês, o que eu posso deixar é o estudo, né? Sim. Então, são 4 filhos e ela trabalhou e todos formados, né? Todos se formaram. E eu fui fazer letras. Aí, em um determinado período da minha vida, eu fui morar na Alemanha, em Frankfurt, e trabalhava com uma médica lá, a doutora Orieta Cano. Mas como é que... Pera, você deu um salto muito rápido. Como é que uma candidata a ser professora vai parar na Alemanha trabalhando com a médica? Sim, eu fui trabalhando aqui, trabalhando, e fui trabalhando numa revista especializada de público dirigido para ótica. E aí eu conheci... Alemanha? Não, aqui no Brasil. Aí eu conheci a Carl Zeiss. Era uma empresa que estava chegando no Brasil na época. Faz lentes, muito conhecida.
E aí eu fui fazer um trabalho lá em Stuttgart, né? Stuttgart, Em sim. Stuttgart, exatamente. E acabei gostando de ficar lá, fui ficando, e fui para Frankfurt. E lá fiquei e fui trabalhar com uma médica chamada Urieta Cano. Que era oftalmologista? Não, era clínica geral. Ah, não tinha nada a ver com as lentes e nada? Não, tinha nada a ver. Eu já saí daquela empresa, já fui morar por minha conta lá, porque eu queria, gostei de morar lá, queria aprender. E lá com ela eu conheci a podologia, mas era uma podologia diferente. Desculpa eu te interromper, mas na sua apresentação aqui no YouTube, eu escrevi assim: a nossa convidada, vírgula, intelectualmente inquieta e com a alma incansável das ativistas. Aí eu descrevo lá o seu currículo. Mas agora, pelo que eu estou vendo, isso aí que eu falei é pinto, né? Não, é verdade, porque eu sempre quis buscar, né? E inquieta mesmo. Isso. E aí, quando eu conheci a podologia lá, eu falei, mas isso não é uma podologia diferente. Sabe quando é uma coisa assim, está faltando? Eu estava muito satisfeita em ser professora, né? Não tinha nada, era o que eu queria, e sempre gostei e gosto até hoje. Mas faltava um clique, alguma coisa, né? Alguma coisa que eu queria fazer pelo próximo, diferente. Quando eu conheço a podologia, isso se encaixa. Encaixou. E aquela questão do não querer viver o sofrimento do outro, foi tudo embora, tudo passou. Passou, porque é incrível isso. Eu falo assim, quando eu comecei a fazer a podologia, as pessoas, até minha família, nossa, você vai fazer podologia? E em específico o pé diabético, foi que eu me dedico. Então vamos fazer o seguinte, vou te interromper novamente. Já que você entrou no tema, explica para o pessoal o que é podologia exatamente. Isso, eu também fui aprender isso porque a podologia que eu vi no Brasil era diferente que eu via lá fora. Você já tinha feito podologia no Brasil? Não, eu conhecia. Conheceu. Né, porque tinha a empresa Dr. Scholl, que era uma empresa que chegou aqui, então conhecia por ali. Mas quando eu vi lá fora, eu vi uma bem diferente do que eu estava vendo aqui. Então, o que é? Então, lá era muito mais ligado para a área da saúde. Mas então, o que é podologia? E a podologia, então, a podologia quer dizer estudo dos pés. Podos quer dizer pés. Sim. Então, é específico do pés. Um podólogo, ele é um profissional da área da saúde que tem um conhecimento técnico e científico, o instrumental, e que trata, que faz diagnóstico e que previne as doenças superficiais do pé. O que existe normalmente que a gente vê em salão de beleza são pedicures, são pedicures. Pessoas treinadas para, enfim, tratar ali, fazer a unha, tirar a cutícula, às vezes pintar. Tratar da estética. Esteticamente. Isso, é. Tá. Então, e a podologia é muito mais do que isso? É muito mais do que isso. A podologia, o podólogo ele não esmalta, o podólogo ele não cutila, ele tira o excesso só, ele não faz aquele aprofundado que as pedicures fazem, né? Então é muito mais área da saúde. Né? Então eu conheci essa podologia e quando eu volto para o Brasil, que eu fiquei lá 4 anos na Alemanha, eu voltei, eu começo então a ter um confronto com isso. Né? Como assim? Porque a realidade aqui era outra, né? Aqui estava ainda muito misturado essa questão da podologia com a pedicuria. Estava muito envolvido nisso. Então, talvez por trabalhar com o mesmo segmento, que é o pé, isso se confundia muito, e até hoje ainda se confunde muito, né? Então, as pessoas achavam que podologia, quando eu falava assim, eu sou podólogo, ou eu falava assim, você trabalha podando cachorro? Eu falei, não, falavam isso. Podando cachorro? Você poda cachorro? Uma vez um amigo meu, assim, até com um entendimento poda grande. Planta, né? Cachorro em tosa. Isso, poda cachorro. Ele falou, você poda cachorro? Eu falei assim, não, eu não podo nada, nem cachorro, entendeu? E aí ele falou assim, mas o que é podologia? Aí eu expliquei a ele, mas isso aí não é uma pedicuria, isso não é o que a manicure faz, a pedicure faz. Então, é uma linha muito tênue você separar isso e fazer essa compreensão. Né? O meu trabalho desde então, desde que eu cheguei aqui, é fazer isso, é separar essa questão da podologia com a pedicuria.
Não que a pedicuria seja algo que não tenha valor. Não, muito pelo contrário, tem valor. Não é essa a questão, entendeu? Mas tem, é sim. fundamental que a gente deixe claro qual é o papel de cada um. Exatamente, né? entendeu? Porque o podólogo, ele vai trabalhar questões mais profundas do que superficiais. Tem outros interesses, Tem né? outros interesses, outros objetivos. Aquela pessoa que está lá, né? Exatamente. Quase que como se fosse para o pedicure um freguês e para o podólogo um cliente. Exatamente, né? Ele é muito mais do que o pé. Né? É muito mais do que um O pé. pé só, às vezes, uma consequência de todo Exatamente. o sistema alterado. Né? Isso. Essa questão, esse conhecimento, ele vem crescendo paulatinamente. Sim. Né? Porque é um trabalho de conhecimento, é de a gente saber a nossa identidade. Sim. E quando eu cheguei aqui, que eu me confrontei com isso, nossa, mas está muito diferente. Quanto tempo tem isso que você voltou da Alemanha? Em 95. Já tem tempo, Já né? tem bastante tempo, foi em 95. E aí essa profissão não existia aqui, né? Como é que eu ia trabalhar? Vai para 30 anos você voltou da Alemanha. Sim, 28 anos para ser exato. Exatamente. E aí não existia essa profissão. Não existia. Não, como é que eu vou troçar? Na Alemanha existia. Existia, né? E era assim, a que nível de representatividade? Assim, era uma profissão regulamentada, era uma profissão assim que as pessoas tinham no serviço público alemão, de saúde. Como é que era lá na Alemanha? Então, lá eram consultórios, já tinha essa questão eles chamam de praxis, né? O consultório que eles têm lá, também tinha a questão do atendimento na saúde pública. Sim. Espanha já era bastante tempo também, a Espanha é um dos países mais avançados, Espanha e Portugal. A Espanha? A Espanha já há mais de 30 anos, eles têm a podologia mesmo. Há mais de 30 anos que você está aqui. Sim, isso, mas eles estão mais de 30 Lutando, anos. eles devem estar bem mais. Eles estão muito mais avançados que a gente, é reconhecido, tem na saúde pública, que eles já trabalham, e Portugal também foi para a Espanha para aprender com os espanhóis e voltaram, colocaram dentro de uma faculdade. Lá também é curso universitário. E lá também é uma das escolas mais avançadas que tem. Então, hoje, as escolas mais avançadas na Europa é Portugal e Espanha. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da realidade brasileira, mas deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa tua experiência europeia. Alemanha, Espanha e Portugal, que você já viveu ou conhece. O curso de formação do podólogo é feito dentro de uma faculdade que tem ali o campus da área da saúde, onde tem outras formações. Sim, dentro da área da saúde. Sim, no mesmo campus tem a faculdade de medicina, tem nutrição, tem enfermagem e tem a podologia, exatamente. Pesos iguais. Com pesos iguais, entendeu? Isso é muito, muito legal. E em Portugal, eu posso até te falar melhor de Portugal, que eu conheço mais de Portugal. A realidade de Portugal do que Espanha, tem a escola, inclusive, onde tem o curso de podologia, é a escola de saúde. Então, ali tem todos os cursos referentes à saúde. Sim. E a podologia está lá, tem enfermagem. Se alguém lá em Portugal quisesse formar em podologia, quanto tempo leva o curso? 4 anos. 4 anos. 4 anos. São 4 anos. E aí, depois, se quiser fazer uma especialização, são mais 2 anos. Mais 2 anos. Isso, exatamente. E esse curso, assim, não vamos descer na minúcia, né? Mas esse curso, que leva 4 anos, tem muitas cadeiras, né? Porque você não vai conseguir fazer um curso tão longo com 2 ou 3 cadeiras. Não. O que é abordado num curso de podologia, assim, para levar 4 anos? Sim. Então, é quase que um curso equiparado à odontologia, né? Lá equiparado. Então, eles têm muito mais aprofundado anatomia, biomecânica, cinésio, microbiologia, biologia, temas que a gente tem aqui, disciplinas que a gente tem no Brasil, mas de forma muito mais superficial. Sim. Então, por exemplo, um curso no Brasil de biomecânica, ele tem uma carga horária muito menor do que lá fora. O indivíduo leigo, já nem vou falar em mim, vou me poupar desse vexame. Mas para o leigo, o que seria a parte biomecânica que você recebe dentro do curso? Então, seria todo o reconhecimento mecânico do corpo, mecânica do corpo. Então, a gente, como funciona,
como funciona aquele pé, o tipo de pisada, né? O tipo de força que ele emprega naquele segmento. Então, assim, você quando caminha, que é a questão da marcha. Então, eles estudam tudo isso. Tem a biomecânica, cinésio, podoposturologia, está tudo incluído nesse nicho que é... Vamos ressaltar essa palavra, porque essa foi a primeira vez que eu ouvi na vida, que é podoposturologia. Isso, é a postura do pé. É como você coloca esse pé no chão de forma correta, né? A sua marcha. Porque a postura do pé, como você se posiciona na posição bípede, né, como você, nos dois pés no chão, se esse pé, o movimento desse pé, né, então precisa de um movimento correto, né, as forças que você emprega. Então, tudo isso é estudado dentro da podologia. O que mais? Que eu te interrompi, você falou em algumas coisas... Anatomia, que estuda, tá. Assim, se vê, tem uma visão geral do corpo e depois específico dos membros inferiores, né? Então, você precisa saber ali todos os músculos, artérias, articulações, ossos, tudo que tem no corpo na anatomia. Microbiologia, biologia, histologia, farmacologia, segurança do trabalho, primeiros socorros. Segurança do trabalho. Como é que a segurança do trabalho entra na preocupação de vocês? Então, a segurança do trabalho é na questão da sua postura do trabalho. Quando a gente fala como você se posiciona no seu trabalho, como você se posiciona na hora que você está sentado. Então, a ergonomia, né? Que seja você se adaptando às questões... Uma pessoa que trabalha no escritório, sentado 8 horas por dia, aquilo está interferindo no pé dele. Sim, e aquilo interfere na postura, porque quando a gente fala em podoposturologia, a gente fala de um todo. O pé é a base, a gente começa com a base, mas se a sua base está errada, aquilo vai refletir no seu quadril, na sua coluna, entendeu? Então, a gente organiza pela base, entendeu? Então, de uma certa maneira, por exemplo, você quando vai examinar um cliente, você não está preocupado apenas com o pé dele, né? Não, você está aplicando. A gente, exatamente, porque tudo começa pelo pé. Então, você se preocupa, você faz uma análise, você faz uma anamnese daquele paciente para poder corrigir. Porque muitas vezes, tem paciente que fala assim, eu estava com uma dor de cabeça, e aí quando você corrige com a palmilha, aquilo passa. A dor de cabeça era por causa de uma pisada errada, entendeu? Então, você com dor nos joelhos, reclamam muito de dor no joelho, porque você força aquele ligamento para uma pisada errada. Então, através desse conhecimento profundo, é que você consegue trazer respostas positivas para o seu paciente. Ele chega com uma dor no seu consultório e você consegue solucionar essa dor. Caramba! Que incrível isso. É muito bom. E você, lá na Europa, a impressão que te deu é que há uma simbiose, assim, as pessoas trabalham muito mais juntas, assim, o ortopedista com o podólogo, com o osteopata, com o reumatologista, é uma coisa mais, convive mais harmonicamente ou não? Sim, tem preconceito mais contra vocês? Não tem não, mas assim, é um caminho que eles fizeram também longo, né? O caminho que nós estamos traçando aqui no Brasil, eles já fizeram, né? Há bastante tempo. Já estão bastante tempo. Então, lá se tem esse entendimento. A equipe multidisciplinar, ela se respeita mais, ela acontece mais, né? Então, não tem os problemas também com a enfermaria, que eles falam com a enfermagem, sempre tem esse choque. Mas, assim, cada um consegue estar dentro de uma equipe se respeitando. E os médicos, né? O que está acontecendo agora aqui no Brasil, os médicos também compreendem a necessidade desse profissional. É importante a necessidade dele dentro da equipe. Você acha que isso aqui está começando a acontecer? Está começando, sim. Quando eu cheguei, não estava, não. Quando eu cheguei, era um Deus me ajuda, Deus me ajuda. Era demais, porque os médicos não queriam nem ouvir falar em podólogo. Não, que é isso, não. Porque é isso que eu te falo, era muito misturado. Então as pessoas faziam Existe uma defesa que é uma defesa que tem base, né, para a gente exercer essa defesa, que é a defesa do ato médico. Mas existe uma questão que eu acho que dentro dessa defesa tem a questão profunda da importância do ato médico e do saber médico, mas existe uma outra questão também ligada à questão da reserva de mercado, né? Como se você estivesse entrando na minha área e fosse me subtrair
enfim, não Sim. importa o que, né? Fosse subtrair não só o poder, mas recursos, enfim. Você se depara com isso? Sim, sim. Então, muito. A questão... e a gente que agora, por exemplo, no Brasil, essa questão da nossa profissão, que ela não é regulamentada. Isso, né? nós vamos chegar daqui a Isso. pouco. E por isso gera muito problema e muita confusão. Né? Então, assim, a podologia, hoje, ela está num estado, num nível onde o podólogo ele está se vendo, ele está conhecendo, ele está valorizando a profissão dele, porque ele fala, nossa, minha profissão realmente é essa, tem valor, ela existe, né? E ele começa a entender isso, aí ele começa a perceber que, nesse contexto, outras profissões já olharam isso antes. Então, Como tem assim? profissões, por exemplo, tem profissões que enxergam a podologia como uma coisa boa e quer para elas. Né? Não, vamos fazer isso. Por exemplo, médicos já falam podologia, a própria enfermagem. Então, assim, o podólogo se deu conta desse valor da profissão. Ele começa a ver a sua identidade. Entendeu? Então, eu acho que nesse momento a gente está num momento muito bom de conhecimento, pelos eventos que a gente faz, que está participando, do podólogo se entender. E quando cheguei aqui não era assim. Entendeu? Eles já tinham até alguns, não vou dizer todos, mas eu vejo, por exemplo, que podólogo ia fazer, por exemplo, enfermagem. E aí ele se apresentava como enfermeiro, porque tinha vergonha de falar que era podólogo. Eu fiz, aqui no Rio de Janeiro, vou até dar um pulinho para poder falar isso. Eu fiz em 2007 para 2008, o primeiro curso que teve aqui no Rio de Janeiro de educação de diabetes, né? Educando Educadores. Desculpe que na sua apresentação que eu fiz aqui, eu não mencionei que... Quer dizer, eu mencionei que você hoje é presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, Isso. mas não mencionei que você, antes disso, você já está no seu currículo, você é educador em diabetes. Sim. Já que você abordou essa questão, para os ouvintes que não sabem o que é isso, o que exatamente, o que faz um educador em diabético e qual a importância disso? Fora da podologia, educar em diabetes. Então, o educar em diabetes, ele é global. Ele vai educar aquele paciente a lidar com essa doença que quando ele descobre que é diabético. Então, e que é um estigma extraordinário, né? A gente fala em estigma da AIDS, estigma da tuberculose, mas o próprio paciente tem um estigma do diabetes incrível, né? Isso, e ele é muito difícil dele entender. Então, esse curso, ele te dá ferramentas para que você ensine, treine esse paciente, né? Tanto na parte da medicação, como na parte dos cuidados. Então, é um curso completo, foi um curso de uma semana para você atender o paciente diabético. E o ACD dá esse curso? A ACD, não, ela não dá esse curso. É um projeto que a gente vai colocar. Tá. Esse curso quem dá é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Sociedade. Eu fiz pela sociedade, exatamente. SBD. Isso. E quando eu fiz esse curso aqui, só para voltar rapidinho, eu lembro que todo mundo se apresentava, né? E eu me apresentei como podóloga, eu vi que todo mundo olhou assim, né? Que é isso, podóloga aqui, né? E tinha uma enfermeira lá, e ela falou, não, eu sou enfermeira. Aí depois, nos bastidores, ela conversando comigo, eu sou podóloga. Por que você não falou que era podóloga, né? E aí chegou uma enfermeira, eu falei, olha, ela é podóloga. Ela ficou vermelha de vergonha, porque eu falei isso. Aí ela falou assim, não, mas eu sou enfermeira também, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, era uma coisa assim, meio que as pessoas parece que tinham um pouco de vergonha. Aí o estigma que eu falei do diabetes tem o estigma do podólogo também. Exatamente. Preconceito. Exatamente. O próprio podólogo tinha um preconceito, entendeu? Sim. Disso, quando ele se via dentro da área de saúde. Sim. Né? Quando ele se via dentro da área de saúde, não estou dizendo que sejam todos, mas alguns, ou a maioria, tinha isso, né? Quando ele não estava na área de saúde, não. Mas quando ele estava ali perto de enfermeiro e de médico, ele se intimidava muito com isso. Né? Olha, Raquel Silviano botou 5 cruzinhas aqui no comentário. Você conhece Raquel Silviano, não? Silvano? Raquel Silvano? Não. Então é um ouvinte do programa. O ACD também, a Associação Carioca dos Diabetes, está acompanhando e deu um oi aqui para gente. E vamos lá, vamos continuar, porque eu tenho muita pergunta para te fazer.
Mas uma eu delas tenho muitas alunas, sabe? Há muitos anos que eu dou aula, então pode ser que alguma aluna... Desculpa se eu não estou associando Raquel, com o nome. Não pega para você, não. Isso, é não leva para o coração, não. Agora eu vou perguntar uma coisa a você aqui. No seu currículo diz que você é coordenadora do curso técnico de podologia do Instituto Politécnico de Saúde, que assim marca IPS, e Academia Brasileira de Ciências e Artes Orientais, ABACO. Isso. O que é esse curso técnico dentro do IPS da ABACO? Então, vou te explicar. A ABACO, ela é uma academia que ela mantém 2 escolas, né? O IPS e o Colégio Brasileiro de Acupuntura. Ela é referência em acupuntura. Né? E ela tem o IPS, que são os cursos técnicos. Tá. Então, dentro do IPS tem vários cursos técnicos. Tem o de técnico de podologia também. E esse curso técnico, por exemplo, se alguém gostou da nossa conversa aqui, já tinha ouvido falar em podologia, está procurando algo que queira fazer na vida, se a pessoa quiser fazer o curso técnico, provavelmente não é o único curso de podologia do Brasil, mas como é que a pessoa faz para ir? Tem vestibular? Não, ela tem que ter o segundo grau. Ela tem que ter o segundo grau completo, está se formando, né? E fazer a inscrição no curso técnico. Sim. E começar o curso. E esse curso é um dos cursos que leva 4 anos? Ou não, de técnico, curso técnico não, são 18 meses. 18 meses? 18 meses. Você sai lá com diploma de técnico, em podologia. Tá. Isso. E o curso que é de 4 anos? No Brasil não tem. No Brasil não tem? Não tem. As universidades, as faculdades no Brasil, os cursos são 2 anos, 2 anos e meio. Tá. Não tem de 4 anos. E você é considerado o nível superior quando você faz o tecnólogo. Esse tecnólogo? Tecnólogo. Tá. Entendeu? É o tecnólogo. Tá. Então, e provavelmente vocês estão lutando para que esse curso seja reconhecido como um curso superior e que tem esse tal tempo. Por que o europeu precisa de 4 anos e aqui não Exatamente. precisa? E eu lembro que uma vez lá eu estava dando uma palestra, eu e Isidoro, né? E Isidoro, para quem o doutor Isidoro, não conhece, é Isidoro Fluminhan, que é sócio do nosso programa aqui, já veio aqui 6 vezes, já pediu 2 vezes música no Fantástico. E ele já foi presidente da Associação Carioca de Diabéticos. Isso. Hoje é vice. Ele, inclusive, mandou uma mensagem para você, para nós aqui botarmos no programa por vídeo, mas teve um problema técnico com som. Quando eu reeditar o programa, eu vou colocar a mensagem dele, inclusive elogiando muito você, Sônia Bauer. E ele é especialista em endocrinologia. Exatamente. E é presidente da Sobrata, né? A Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. E é da PUC Rio, no departamento de pós-graduação de transtornos alimentares também. Isso. Então, o Isidoro foi um presente que veio através do Caiafa, né? Eu conheci primeiro o Caiafa, depois... Agora vou ter que falar do Caiafa também, depois eu falo então. O Caiafa não me mandou o vídeo, ele não merece que eu dê essa colher de chá para ele, não. E aí a gente estava dando uma palestra e aí eu falei da questão de ter uma universidade, que o meu sonho era ter uma universidade aqui de 4 anos. E as pessoas sempre diziam que isso é utópico. Na época não tinha nem universidade. Não, nunca vai ter universidade no Brasil, isso é utópico, não pode. Hoje eu acho que isso já é um passo, quando já tem um tecnólogo, que são de 2 anos e meio. Então eu acho que a partir do momento que a nossa profissão vai sofrer, né, essa regulamentação, isso se pode ser solicitado. Né? Então vamos falar já que você voltou a tocar, vamos falar dessa regulamentação. Como é que nós estamos em termos de regulamentação? Então, isso é uma questão que agora eu sou, como eu te falei, né, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Podologia Regional. Isso. Regional Rio de Janeiro. Exatamente. Que a gente luta, a gente tem uma visão de que a podologia tem que ser reconhecida de forma valorizada. O que é isso, né? A gente quer que a podologia seja reconhecida, que sejam reconhecidos como podólogos o técnico, né, e o tecnólogo. Quem tem formação de graduação e o que tem o técnico. E o calista, porque nós viemos de lá, ele tenha um tempo para se adequar. Esse é o que nós queremos. O que a gente não quer... Não surgiu a palavra aqui agora, está vindo pela primeira vez. O que você está chamando de calista? Calista é de onde nós viemos. Era o profissional
Foi o profissional primeiro que... Não era pedicure? Não é pedicure. É um profissional que trabalhava com a podologia, mas que tinha um conhecimento, era muito empírico antes da podologia. Quando a podologia passa a ter curso, se necessita fazer um curso, se transforma então nos calistas, né? Que eram profissionais. Microbiologia, cinésio. Entendeu? Então, isso começa muito quando o Scholl vem para o Brasil, que ele faz esses treinamentos. Então, essa loja que nós temos aqui, chamada Dr. Scholl, que todo carioca conhece... É que agora não tem mais, né? Difícil agora se encontrar. Tem. Eu moro no Leblon. Leblon tem uma praça chamada Antero de Quental e a loja está lá. É a loja que eu vou, às vezes... Mas, então, esse Dr. Scholl não é um nome, não é uma marca, era uma pessoa verdadeira. Era uma pessoa. Veio da Alemanha? Não, ele veio dos Estados Unidos. Estados Unidos. Para cá em 1930. E ele abre uma loja aqui no Rio e outra em São Paulo. Não brinca. 1930? 1930. Caramba, o Leblon tem umas coisas interessantes. Isso. Tem a loja do Kurt lá, que faz torta de chocolate, que veio da Alemanha. Pois é. Morou no meu prédio quando eu era pequenininho, quando eu nasci lá no Leblon. Mas aí fala, o Dr. Scholl veio, ele abre essa empresa e ele passa a dar curso e a treinar as próprias pessoas, né, que se inscreviam para trabalhar na empresa dele. Aí viravam calistas. Viravam calistas, entendeu? E aí esses profissionais, eles não têm um conhecimento aprofundado, eles têm muita prática, né? Mas não têm um conhecimento, vamos dizer assim, científico, né? Sim. Então, durante muitos anos... Tem uma vivência extraordinária. Tem uma vivência extraordinária, merece. Mas hoje não tem, por exemplo, não deveria ter uma formação de calista mais. Por quê? Porque o próprio MEC fala que para ser podólogo você tem que ter no mínimo 1.200 horas de curso. E os cursos de calistas, eles eram menores, né? Então, hoje não se tem uma escola formando calista, né? Porque não tem. Então, essa profissão ela foi se esvaziando, né? Ela foi se perdendo. Tem calistas? Tem. E esses serão, como é que se diz? Serão abraçados pela regulamentação, porém a gente precisa também que eles, né, para que tudo evolui na vida, também faça a complementação então, se o desejarem. Vamos voltar para o que você estava tocando, a questão da regulamentação, das vantagens e de que momento nós estamos. Exatamente. Então, por exemplo, o que eu te falei da sociedade, porque a gente não quer a nossa formação por cursos livres, né? Então, se você olhar aí, você abrir agora a internet aí, você vai ver curso de podologia botar lá, curso de podologia um final de semana, curso de podologia 30 dias, né? Então, a gente não quer isso, porque a gente não está se formando um profissional. Sim. Né? Então, tem muitos profissionais que abrem esses cursos para a pedicuria, né, que já tem interesse muito grande. E chama de podologia. E chama de podologia. E aí, esse profissional vai para o mercado de trabalho e não consegue resolver o problema. Né? Eu costumo falar muito assim, fazer faz, deu ruim faz o quê? Né? Então, a gente não quer, a gente quer que quem quer fazer podologia, que faça um curso regular, que tenha o seu diploma, depois faça uma faculdade, e que vai em estudo sempre. No momento hoje, no mínimo de 1 ano e meio, se for técnico. Exatamente. Né? Então, e já é pouco, eu te digo. Sim. Já é pouco, né? Comparando com uma faculdade de 4 anos, já é pouco. Né? Mas é um primeiro passo para você ter um conhecimento. E como é que estamos em termos de, por exemplo, se você não tem a profissão regulamentada, se, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela abrir concurso para técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, médico, não vai ter para podólogo. Não vai ter para podólogo. Só vai ter no dia que ela estiver regulamentada. Exatamente. Como é que está a nossa regulamentação? Ela foi para o Senado, foi aprovada no Senado. Há quanto tempo? Você sabe que o negócio lá é lento, né? Não, já foi aprovado. Mas quanto tempo tem que você entrou lá para... O pleito de vocês entrou no Senado, mais ou menos? Né? Quanto tempo ficou lá? Ficou 18 anos. O pleito ficou 18 anos? Ficou 18 anos. Eu conheço como é que funciona isso. E aí, o que aconteceu? Nós estamos com um PL super importante do antigo senador, que no momento não está no Senado, José Serra, o PL 769 de 2015, ou seja, tem 8 anos. É um PL que pede para que o cigarro no brasileiro não tenha aditivo. Tem outro, o PL tem 4 pleitos, na verdade. Né? Um deles é esse, não se fume em lugar que criança convive, em ambiente de viatura, ônibus, carro, nada. Enfim, são 4 pleitos.
e está lá, 8 anos. Agora foi para a Câmara, mas já perdemos 8 anos, uma coisa óbvia, uma lei que tinha que ter passado no dia seguinte. Mas, Porque, enfim, está lá 18 anos no Senado. Na realidade, foi feita uma narrativa, né, que fala isso, dizendo que a nossa profissão só poderia ser regulamentada se a gente tivesse um conselho. E aí, tem isso também. Aí ficou essa questão, e vamos fazer um conselho para que a profissão seja regulamentada. A gente vai para o Conselho de Biomedicina, né? Esse existe. Esse existe. Não, Conselho de Biomedicina existe. Existe. Só que é considerado inconstitucional, porque uma profissão não pode regular a outra, então a gente perde também. Biomedicina hoje já é uma profissão regulamentada. Aí a gente sai do conselho de novo e aí está tramitando. Só que o que aconteceu com a nossa PL? Ela volta para a casa de origem porque a gente faz o pedido para retirar a questão do curso livre. Porque no projeto inicial está lá, ser reconhecido com cursos livres. Como a gente não quer o reconhecimento com cursos livres, né? Foram feitas cartas de vários médicos, inclusive o Dr. Caiafa fez uma, o Dr. Calil, que era o relator também, deu um parecer favorável que não se pode formar um profissional de área de saúde que tenha formação curso livre. Então, ela volta para a casa de origem para poder retirar essa questão do curso livre, né? Aí ela já volta com outra numeração. Ela saiu do Senado, foi para a Câmara. Foi para a Câmara. E agora voltou para o Senado. Não, ela não volta mais para o Senado. Ela, quando a gente tiver, que a gente vem fazendo... Ela voltou para vocês, para aperfeiçoar o PL. Para tirar essa emenda, entendeu? E aí depois ela vai direto para aprovação. Ela não volta mais para o Senado. Tá. Entendeu? A não ser que seja modificado, que se for tem que voltar. Isso. Então a gente está aguardando para que se retire 18 isso. Anos. Isso. Para que se retire até mais. Se você olhar, quando a gente percebeu, na realidade, quando eu falo a gente, quando a Associação Brasileira de Podologia, que são duas entidades, associação e sociedade, ela se dá conta de que, vamos ver como é que está a profissão, isso em 64, ela descobre, então, que a podologia não existia. E de lá para cá, a associação ela vem lutando para a regulamentação também da podologia. Tá? O que difere a sociedade da associação? Né? Um ponto só, é que a gente não quer o curso livre. É o único ponto que difere. Mas as duas querem a regulamentação da profissão. Por exemplo, em São Paulo. São Paulo ela é reconhecida, o exercício da profissão é reconhecido com curso livre. A gente não quer isso no Rio de Janeiro, a gente não quer. Então, o que começou a acontecer? Os estados começaram a entrar com um projeto. Já que não tem uma lei nacional. Exatamente, né? Não se consegue para que seja reconhecido o exercício da profissão. Tá. Então, São Paulo já é, Minas foi agora, conseguiam, o Paraná. E o Rio? Entendeu? O Rio não, a gente está entrando com um projeto. Logo onde você está, não entrou? A gente está entrando com um projeto agora com o deputado Valdeci. A gente já entregou o projeto tudo para aqui. Aliás, a gente já tinha entregue esse projeto. Deputado Valdeci, vamos dar nome aos bois direitinho, porque são pessoas que estão parceiras, né? A gente tem que valorizar os parceiros. Esse deputado é um deputado estadual ou federal? Ele é estadual. Ele é estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele é da Alerj. Isso. Tá. E deixa eu te falar, a gente já tinha dado entrada... Eu vou mandar o link desse programa para o chefe de gabinete dele. Me comprometo assim que a gente tiver feito a nova edição, porque eu acho que como eu sou um ativista de vários movimentos, eu entendo que a gente tem que valorizar a política. Exatamente. Né? Então, eu não sou pessoa de ficar criticando o político, mesmo os que merecem, porque a gente tem que exaltar os bons políticos, né? Porque a gente não vive sem política. Exatamente. A gente foge muito disso, né? O movimento brasileiro, por exemplo, contra o fumo, ele é reconhecidamente um dos movimentos mais avançados do planeta. A gente é reconhecido internacionalmente como um movimento porreta mesmo. E parte desse sucesso é o arcabouço jurídico que a gente foi construindo ao longo dos anos. Então, a quantidade de leis que favorecem o controle do tabagismo e a proteção dos não fumantes e os crianças e adolescentes, a quantidade de leis é muito grande. Isso só é
conseguido se você sensibiliza políticos, Exatamente. bons políticos, que não se vendam para a indústria do tabaco, como a gente sabe que existem muitos, né? Sim, sim. E que defendem teses que interessam à corporação da Big Tobacco, né? Então eu acho legal. Depois você vai me até dar aquela questão da ética, né? É quando o individual está acima do coletivo. Então, Isso. é os meus interesses pessoais, né? Pessoas são Exatamente. compradas. Você falou em ética, sabe que tem um livro da Sociedade Norueguesa de Pneumologia, que eles fizeram um livro grosso, capa dura, escrito Ética da Indústria do Tabaco. É o título do livro. E aí, quando você abre o livro e folheia todas as páginas, da primeira até a última, deve ter umas 200 páginas, Nossa. não tem nada escrito, é página em branco. Foi uma forma que eles encontraram de criticar a falta de ética da indústria do tabaco. Fizeram um livro sem nada escrito. Nossa. Sônia Bauer, nós vamos fazer um intervalo Isso. de uma ou duas músicas que o Geraldo vai escolher, que tem a ver com cigarro, e depois a gente volta para o segundo bloco do programa, tá certo? Ótimo, tá bom. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde deste sábado 9 de dezembro de 2023, tendo a gratíssima satisfação de estar recebendo aqui uma super profissional, uma ativista também na área, Sônia Bauer, podóloga e defensora da podologia. É um negócio interessante, né? Sim, Porque sim. não basta você ser uma boa profissional, né? Você tem um olhar, né, que amplifica, né, a importância Exatamente. do que A você faz importância é isso. e de
como isso pode ser benéfico para as pessoas. Nós estamos, então, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, que é uma rádio carioquíssima aqui, uma rádio comunitária, e nós fazemos um trabalho, eu e Geraldo Rodrigues aqui há bastante tempo, nós dois estamos juntos, e Geraldo opera aqui toda a parte de som, de imagem, de computador, enfim. Sem ele não tinha programa. E felizmente ele é um parceirão nosso. O único defeito dele é que eu peço a ele para encerrar o programa, não é de hoje que eu faço isso, para ele encerrar o programa tocando violão, porque ele é músico, professor de violão, já teve banda, tem músicas no YouTube espalhadas, mas ele se recusa. Não sei se a mulher mas não deixa. Mas hoje ele vai fazer, não? Não vai nada. Vai não? Se você conseguir isso, aí seria... Eu acho que a mulher dele não deixa. A sensação que eu tenho é essa. Mas, antes da gente recomeçar o papo nosso aqui, lembrando que a Raquel Silvano disse assim, claro que você me conhece, a Raquel Silvano é que mandou uma mensagem carinhosa aqui no chat do programa pelo YouTube. Eu sou Raquel Silvano, do curso em Rio das Ostras. Aí fala assim, maravilhosa. Eu acho que ela não está se referindo a Rio das Ostras, mas a você. Que é uma querida. Aí ela diz que a Sônia é uma profissional incrível. A ACD, a Associação Carioca dos Diabéticos, está escrito aqui, excelentes perguntas, agradeço o elogio e respostas ainda melhores. Agradeço também. Mas você não pode agradecer porque você é presidente da Associação Carioca dos Diabéticos. Mas tá isso certo. Tem o dedo tem o dedo do teclado do Isidoro, né? Não, Isidoro? Pode se acusar aí, Isidoro, não precisa usar o nome da ACD não, viu? Mas deixa eu falar aqui com a Raquelzinha. Poxa, Raquel, um beijo, claro, uma querida. A gente teve o curso agora. Já conheço a Raquel há algum tempo. É porque eu tenho muitas alunas Raquel, né? Muitas, né? E aí, quando elas falam sobrenome... Eu vi que você viu, olhou no Zap, eu olhei no Zap e vi que era ela. Isso. E aí, porque eu coloco um código para cada aluna, para eu me lembrar quem é, que tenho muitas. Aí ela falou o sobrenome e não me lembrava, mas é uma querida. Já que a Raquel proporcionou isso, como é que é essa história? Você dá cursos em outras cidades? Como é que funciona essa tua vida? Eu dou curso no Brasil inteiro. Dou curso até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Sim, eu dou mas aí é o tal curso livre que você disse que não deve ser. Sim, mas aí o curso livre não é para formar o profissional, é para trazer novas técnicas. Entendi. Para ensinar uma técnica ou trazer uma atualização. É para alguém que já é podólogo, já é podólogo formado, exatamente. E quer expandir o conhecimento. Exatamente. Por exemplo, em Rio das Ostras eu fui dar um curso de pé diabético para podólogas, que já são formadas. Então vamos agora, não vou dizer que é no que importa, porque até agora tudo que a gente falou importa. O Isidoro respondeu aqui, sou eu mesmo, o Isidoro. Abraço, Isidoro. Isidoro é um queridão mesmo. Muito. Agora, eu dei um corte quando você ia falar, mas eu estava brincando. Sim. O Jackson Caiafa, que você se referiu, ele também é outro sócio do programa, já veio aqui várias vezes, já veio falar sobre diabetes pela visão dele, né? Ele é cirurgião vascular, já foi presidente da CD também. Sim, muitos anos. Muitos anos. E ele ontem, ele ficou de me mandar um vídeo, que ele acabou trocando, mandou um vídeo sobre cigarro eletrônico. Ele estava num congresso em Maceió, à meia-noite, hein, Geraldo? À meia-noite o Caiafa estava me mandando um vídeo no hotel onde ele está hospedado, no congresso que ele está lá. Olá, amigos. Aqui é Jackson Caiafa, cirurgião vascular e com muita ligação com o tratamento do diabetes e do pé diabético. E os pacientes diabéticos têm muitos problemas no sistema cardiovascular, né? Estou aqui para falar hoje sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é vendido, alardeado, né, de uma forma muito maléfica, como um cigarro inocente, como um cigarro que não tem maiores problemas, porque ele não tem a combustão interna que o cigarro comum tem. O cigarro comum não tem nada de bom também, mas nós podemos dizer o seguinte, em relação à nicotina, que é uma substância fortemente deletéria para o sistema vascular, ela está presente na quantidade de 1 miligrama por cada cigarro comum. E no caso do cigarro eletrônico, ela tem 57 miligramas por mililitro do líquido que vai dentro do cigarro
eletrônico. Essa armadilha ela é feita principalmente para conquistar jovens e adolescentes, né, que se impressionam com a ideia de que, primeiro, um cigarro é cheiroso, o outro é mal cheiroso, e que um cigarro seria extremamente maléfico e o outro não. Isso não é uma grande verdade. Para tentar confirmar isso, as indústrias, né, investem pesadamente, e a gente pode colocar claramente o seguinte, que entre 2011 e 2018 nos Estados Unidos, né, entre os jovens e adolescentes, houve um crescimento de 1,5%, tá, para 20,8% no uso e na substituição do uso do cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Isso é um aumento de 13 vezes. É uma complicação grande, sustentada por empresas financiadas que sempre escondem, né? Somente 39% dessas empresas, de vez em quando, falam de alguma coisa maléfica do cigarro eletrônico. Já aquelas empresas não financiadas, 95% das notícias são notícias ruins, notícias deletérias, trazendo problemas não só apenas em relação ao sistema vascular, mas também ao sistema cardiopulmonar, sistema pulmonar de respiração, né, trazendo graves problemas respiratórios para essas pessoas. Então, eu estou aqui para lembrar os jovens e os adolescentes desse problema e pedir a eles que tenham um pouco mais de cuidado, que leiam, que se informem adequadamente em relação a esse grave problema que é o cigarro eletrônico, que acaba sendo muito mais fumado, né? Porque ele é aceito socialmente em qualquer lugar, né? Na casa dos outros, não tem problema, esse cigarro aqui pode fumar, não causa nada, não tem problema nenhum. Ok? Informem-se e protejam-se. Um grande abraço. Ele, como você, assim, ele passeia pelo Brasil todo. Já participei desse congresso, todo, já tive a honra de participar desse congresso 2 vezes. Já estive lá com o Caiafa. Eu sou admiradora, né, o endovascular, eu sou admiradora desse tanto do Caiafa como do Dr. Pita, que é o que faz esse congresso lá em Maceió. O Pita ele faz eu não um trabalho, o Dr. Pita, ele faz um trabalho excelente na questão do pé diabético. É um profissional incansável, né? Ele vai para as regiões afastadas, regiões que necessitam mesmo. E ele tem um programa chamado Fecha Feridas. Fecha Feridas, que eu já falei que eu vou lá para participar. É todo, se não me engano, primeiro ou último sábado do mês. E assim, ele envolve vários profissionais, municípios pequenos, e ele leva vários profissionais, né? Mutirão. Ele também criou o projeto Adote uma Enfermeira, né? Então ele tem assim uns projetos muito... Adote uma Enfermeira? Adote Qual é o propósito desse? A enfermeira leva o seu paciente, leva a questão das lesões nos pés desse paciente diabético. E esse ano, se não me engano, ele colocou o profissional, não, você tem que ir aonde está a ferida, alguma coisa assim. Então é um projeto muito bom que ele faz, ele é incansável, né? Ele é incansável nessa luta na prevenção do pé diabético. Você lembra o primeiro nome dele, não, né? Guilherme Pita. Guilherme Pita. Eu vou procurar na hora da edição do programa, ver se eu encontro uma imagem boa dele. Já estou admirando o cara. Isso, né? Não, ele é muito bom. E ele e o Caiafa são muito amigos. Ele já esteve aqui no Rio também nos congressos da ACD. Porque o mais interessante, não é o mais interessante, eu acho que o técnico, seja ele que área for, se é médico, se é podólogo, enfim, se ele é um bom especialista, se desenvolve, ele tem um mérito extraordinário. Mas eu confesso a você que eu tenho uma certa paixão por quem tem essa visão mais ampla do ser humano, né, e busca ajudar o ser humano. Eu acho que está além, né, da questão apenas de ser um bom profissional tecnicamente. Você tem uma visão de gente, né, uma coisa humana. Né? Isso. Para você ter um outro projeto que eu admiro muito, é um projeto Pés na Mata,
Pés na Mata. Pés na Mata, que é um projeto... Projeto bacana, hein? Isso, da Sociedade Brasileira de Podologia, lá com a Lúcia Amaral, que é a presidente. Ela vai nas aldeias indígenas, você não pode imaginar como tem índio diabético, com pé diabético, entendeu? E ela vai, leva a podologia para esse Amaral, local. o primeiro nome é? É Lúcia. Lúcia Amaral. E essa é da onde? Essa base desse projeto? Não, ela é do Paraná. Paraná. Mas esse projeto vai até Goiânia. Goiânia. Foi a dificuldade para entrar nas aldeias, né? Porque você tem que ter a permissão do cacique, você tem que gerar um grau de confiança, né? E ela conseguiu isso, fazer esse projeto. Muita coisa interessante, muito né? Que bom. A gente tem Brasil afora acontecendo. Isso. E a gente pega, às vezes, jornais de TV que vão na casa das pessoas, que só mostra a desgraça que está acontecendo, não mostra as boas experiências. Exatamente. Né? Esse Pés na Mata, coisa incrível. Uma coisa incrível. Essa do Guilherme Pita, né? Também. E o que vocês fazem na ACD, eu já participei de vários eventos na Lagoa, né? Sim. Eu participava daquilo tudo. Eu sou fotógrafo também, eu filmava, fotografava. Eu lembro. Tem lá no... Aliás, você se lembrou de mim dessa época, exatamente, né? Verdade. E muito soltar balão na Avenida Atlântica. Isso. As bicicletas também. As bicicletas, né? Que vocês fizeram uma campanha que veio, acho que do aterro, todo mundo de bicicleta. Até o Pita participou dessa, na época ele estava nessa, ele participou. Pena que eu não encontrei. Mas agora vamos ver. Não, só uma outra lembrança, eu te fiz uma pergunta quando você estava falando do deputado estadual que está apoiando vocês, e você disse que era o Valdeci, eu pedi o sobrenome dele. Você foi buscar, e na verdade o nome dele como político é Valdeci da Saúde. Valdeci da Saúde. Valdeci com V e termina com Y. Isso. Valdeci da Saúde. Isso. O que exatamente que ele está tentando contribuir com o movimento de vocês? Então, na realidade, a gente fez um projeto aqui no Rio para que, como nos outros estados também já estão pipocando o reconhecimento, né, da podologia, a gente também quer isso para o Rio. Então, a gente fez um projeto, esse deputado gostou do nosso projeto, né? E junto com o CREPT e também com a sociedade, com a regional aqui do Rio de Janeiro. O que é CREPT? O CREPT é um centro de estudos de pé diabético, formação de pé diabético. Eu dou aula lá também. Então, a gente fez esse projeto, vendo a necessidade do podólogo no Rio de Janeiro também já ter o exercício da profissão reconhecido. Eu vou colocar você A gente já deu até entrada, como presidente da CD, mas como interessada na questão da regulamentação, eu vou colocar você também em contato com uma deputada que eu gosto bastante também, trabalho com ela, que é a Marta Rocha. Marta Rocha, que foi delegada, né? Que foi delegada. Isso, Ela às vezes até se apresenta como deputada delegada Marta Rocha. Isso. Mas a Marta Rocha, vou me permitir chamá-la assim, a Marta Rocha, ela é presidente de uma frente lá da LERJ, né, da Assembleia Legislativa do nosso Estado, que é a frente parlamentar da tuberculose, do HIV e do diabetes. Está tudo numa frente. E ela é uma pessoa muito atuante, inclusive já falei sobre isso com o Caiafa, e eu acho que você precisava agendar uma reunião com ela. Vou também mandar independente do bom trabalho, do interesse que o Valdeci está tendo, mas de uma forma que permita para você saber quando é que tem um evento da Frente Parlamentar da Tuberculose, HIV e Diabetes. Para você ir, para você participar, para aceder, ter uma voz lá dentro, né? Claro, porque vocês têm uma experiência. Eu, na apresentação, citei que a CD é de 1957. Sim. Né? Então, vê quantos anos tem isso? 43 com 23, 66 anos. Isso. Eu tenho 68. Eu nasci 2 anos antes da criação da CD. Mas você vê quanto tempo tem a CD, quanto tempo de experiências, e renovando. Né? Eu acho que é a quarta presidente que eu conheço. Eu conheci o Caiafa como presidente, o Isidoro, a Silvia Pertilli, e agora você. Isso, da Silvia passou para mim, né, que era a Silvia. Isso, né? Exatamente. Na realidade, como é que eu conheci o Caiafa também, né? Quando lembra que eu falei para você que cheguei aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar, eu precisava trabalhar, né? A profissão não era regulamentada, então, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para trabalhar.
que é regulamentado, quais escolas que são reconhecidas aqui, né? Então, eu fui fazer meu curso de um técnico, me formei em técnica, eu fiz o inverso. E comecei a trabalhar. E em 2007, né, minha mãe faleceu em 2007, eu tive um problema, né? Estava sentindo, meu coração estava disparando muito, eu estava me sentindo esquisita, né? Estava me sentindo bem. E eu, como já dava aula na Abaco, que era ali do lado da Santa Casa, eu fui na Santa Casa, né, no médico, lá na parte de... O médico me encaminhou para o endócrino, porque eu estava com suspeita de hipotireoidismo, e fui nessa parte de endocrinologia lá fazer os testes, os exames. Depois eu vou botar o link, mas o Isidoro Flumian teve aqui num programa que o programa foi sobre tireoide. Vou botar o link no link aqui do Então, eu tenho hipotireoidismo. E aí, quando eu estava lá sentada esperando para ser chamada... Magrinha desse jeito? Não, você está bem Eu tenho medicada, hipo, engraçado, né? Não tenho hiper, não, tenho hipo. E eu estava sentada assim esperando, né? Aí eu li assim, tinha um anúncio assim, né? De olho no pé, um projeto, né? Conheço, lembro desse cartaz que você está falando. Isso, de pé diabético. De olho aí no eu fui pé, me era um perguntar, cartaz azul, isso. né? Aí eu falei assim, gostei disso. Aí eu fui perguntar na recepção, eu disse, é um projeto que tem aqui. Sim. E aí eu procurei, você tem que falar com a doutora que é chefe aqui, na época ainda é lá, a doutora Milce Rossi e o doutor Rodrigo Siqueira, né? E aí eu fui, conversei com eles gostaram. E eu entrei na turma de endocrinologia, que lá eles tinham residência de endocrinologia. E toda sexta-feira tinha sala do pé diabético. Então, eu ficava sexta-feira de 8 da manhã ao meio-dia na sala do pé diabético. E depois do atendimento ao público, tinha as aulas. E eu assisti às aulas. E uma dessas aulas, o convidado foi o Caiafa para dar o curso, né? Isso em 2007. Lembrando que o Caiafa é cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Então, ele foi falar sobre pé diabético. Eu falei assim, cara, é isso aí, né? Eu já tinha essa preocupação. E ele faz esse evento na ACD. Ele me convida para ir nesse evento da ACD. Eu assisti o evento. Qual deles? Esse que faz a Semana de Atenção ao Pé Diabético. Sim, mas qual deles? Aquele que era nos servidores? Não foi nos servidores, não. Foi um lá de Tijuca. Tá. Isso. Tá bom. E aí eu fui, e aí eu falei, eu tenho um projeto do pé diabético. Ele falou, leva lá no meu consultório, que era ali em Copacabana, onde tinha aquela clínica. Perto da Princesa Isabel. Muito bem montada era. Aqui em Copacabana. Aqui em Copacabana, é isso. E aí eu levei o projeto e tudo, e a gente começou essa amizade. Aí eu comecei a ser voluntária na CD. Sim. E aí a gente foi começando a fazer projetos juntos. Depois ele me chamou para palestrar, e aí foi, né? Tá. E com ele eu conheci o Isidoro. Mensagem. Espero que o Isidoro esteja nos acompanhando ainda, que eu queria que ele escrevesse aqui no chat o nome do deputado que está ajudando o projeto de vocês também sobre a hemoglobina glicada, que Sim. depois eu menciono o que é esse Sim. projeto. Mas a mensagem que o Isidoro me mandou pelo vídeo, o Geraldo não conseguiu fazer o som da mensagem Ficou ruim, ser não conseguiu sair, agregado aqui ao nosso programa. Eu vou botar na edição. Mas ele menciona, além de falar bem de você, é claro, mas isso já fazia parte do nosso script, ele menciona a questão do pé diabético, que leva a amputações de membros, às vezes Sim. começa pelo pé, mas Sim, às vezes começa sempre. por um dedo, às vezes pelo pé e tal. Mas ele menciona que 70% das amputações aqui no Brasil poderiam ser evitadas se os cuidados adequados fossem tomados. E você mencionou não. Eu peço aos meus convidados que deem o nome do programa, né? E o nome do programa que você sugeriu que foi assim. Quem estiver nos acompanhando no YouTube está vendo o título, mas quem não está acompanhando pelo rádio, pelo site, o programa de hoje se chama Podologia, a atuação, e eu botei entre parênteses, necessária na atenção primária. Então, eu queria que você explicasse para os ouvintes qual foi a intencionalidade, assim, o que fez você pensar que esse seria um bom nome para o nosso programa de hoje? Então, deixa eu te falar. É a questão do pé diabético, né? O pé diabético, ele é uma realidade muito dura. Como ele falou, 70% das amputações, elas começam nos membros inferiores.
Tem amputação de mão? Tem, mas é muito menor. A incidência maior são nos pés. Uma pisada errada, por dedos organizados errados, né? Então os dedos estão fora do lugar. Posso interromper de novo? Pode. O podólogo mexe com mão também? Não, para mão não. Mão tem uma outra profissão que agora, coisa de uns 3, 4 anos, uns 5 anos para cá, que trata da mão de pessoas diabéticas e também pessoas que fizeram mastectomia, né? Mas o podólogo já diz, podopés, sim. é pé. Mas né? aí que é uma nova especialidade agora? Não que é uma só a mão. especialidade, não. É uma profissão que tem, aí é um curso livre, né? Que elas fazem essa quirodaxologia, uma coisa assim, que elas vão aprender a trabalhar. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Sim. Não é uma especialização da podologia. Tá. Por exemplo, eu sou uma leiga, eu quero trabalhar com isso. Eu vou fazer esse curso. Eu sou uma manicure, eu quero tratar melhor meu paciente. Eu vou fazer esse curso, ser uma profissional nesse curso. Então, tá bom. Então, prossiga lá. São outras atenção diferentes. básica, atenção primária, você... Isso. Então, começa por ali, né? Um dedo em garra, um dedo em martelo, um joanete, uma pisada errada. Então, tudo isso... Vai devagar. O Geraldo não vai... Você sabe o que é dedo em martelo e dedo em garrão, Geraldo? Dedo em martelo? É um dedo que ele é assim e faz... Isso, muito bem, exatamente, viu? Exatamente isso. Ele não tem conhecimento, mas ele é muito inteligente. Inteligente, verdade. Exatamente. Então, ele fica numa posição errada, gerando atritos, entendeu? Então, esse atrito... E por que ele fica na posição errada? Então, ele fica numa posição errada porque esse paciente, ele já tem uma neuropatia instalada, ele já tem problema vascular, então ele tem atrofia dos ligamentos, ele já tem a parte, o que a gente fala, né, que afeta 3 formas, né? A motora, a sensitiva e a autonômica. Então, ele passa a não ter, passa a ter essa atrofia, passa a ter esse trofismo muscular. Não. Volta. Que uma das questões aqui que eu faço questão no programa é que o leigo entenda. Isso. Então, essas 3 formas, disseca isso melhor. Então, quando ele tem uma questão motora, é que as deformidades no dedo começam a surgir. Sim. Então, ele passa a ter um dedo numa posição errada. Tá. Então, por exemplo, o joanete, uma coisa que todo mundo conhece, fica numa posição errada. Isso traz desequilíbrio para o paciente. Mas isso é mais frequente no paciente diabético? Isso não é mais frequente. Não tem relação com a diabetes, necessariamente. Necessariamente não, mas é um fator de risco para o diabético. Tá. Porque ele está pisando no ponto de forma excessiva, com muita pressão, e ele não sente. Por exemplo, uma pessoa que não é diabética... Você mencionou... E aí eu queria que você reforçasse a questão a parte sensitiva do problema. Isso. Aí você explicou agora que ele não sente. Não sente. Como é que é isso? Então, quando o diabético ele tem uma neuropatia instalada, ou seja, ele tem a perda da sensibilidade, ele vai pisar num ponto com muita pressão e ele não vai sentir dor. Por exemplo, uma pessoa que não seja diabético, ele pisa naquele ponto, ele se incomodou, ele muda a posição. Tá. Ele tira aquele ponto, ele faz um alívio naquela pressão. O diabético não, ele fica pisando em cima daquela pressão constantemente, porque a pisada dele está errada. Até virar uma ferida. Até abrir uma úlcera, exatamente, até virar uma ferida. Ou então, eu me lembro do Caiafa falando aqui, ou então a questão do sapato apertado. Exatamente, né? que ele não sente. Gera bolhas, entendeu? Então, isso que faz até, inclusive, e o problema que vem logo a seguir é que uma vez que a ferida abre, ela tem dificuldade de fechar. Exatamente. Porque também é uma das consequências do diabetes. E aí tem todo um complemento, porque tem que ver a parte vascular, como é que está, a parte nutricional desse paciente, né? Você falou da sensibilidade. Eu me lembro, acho que foi o Caiafa ou o Isidoro, eles falaram sobre aquela pessoa que vai na praia, um sol a pino aqui no Rio de Janeiro, ali a 45 graus, areia escaldante. E ele não sente. As pessoas saem correndo, né? Porque a areia está queimando e ele vai andando. Vai tranquilamente achando andando. todo mundo maluco, porque esse pessoal está correndo. Está correndo e ele não sente isso. Sim. Isso é muito preocupante. Tem uma foto que o Caiafa colocou num curso que o paciente está com a parte toda queimada. Ele foi numa sauna, botou o pé acho que onde estava a parte quente, né? Onde fica aquela pedra. Isso, queimou e não sentiu nada, entendeu? Então aquilo pode gerar uma infecção. Sim. Né? Pode regredir, pode, com tratamento, mas pode gerar uma infecção. O que o podólogo faz
que muda o curso dessa história, além do tratamento correto do diabetes, que aí não cabe a vocês, cabe a vocês até fortalecerem a motivação do paciente se tratar direito. Exatamente. Mas o que você faz que pode ajudar a que o caso evolua melhor e não evolua, por exemplo, para uma amputação? Qual é o papel, afinal, de um podólogo na atenção primária? Uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque eu bato muito na tecla da prevenção. Sim. Eu acredito que a prevenção e a educação, ela vai reduzir, e isso está comprovado, em 80% as amputações. E o podólogo, ele entra nesse papel de forma muito clara, porque ele consegue ver quando tem um dedo numa posição errada, ele consegue ver quando aquela pisada está incorreta, ele consegue ver as questões das unhas, se tem fungos, de lesões pré-ulcerativas, que já é aquela calosidade que está aparecendo, que vai virar uma lesão, entendeu? Então, ele consegue ver tudo de forma preventiva e atuar para minimizar isso, corrigir. Vamos corrigir essa pisada, vamos corrigir esse dedo, vamos tirar a pressão desse ponto. E vamos fazer educação, né? Que tipo de calçado vai usar, como fazer higiene do pé. Então, o podólogo, ele tem todo um conhecimento para isso. Que tipo de calçado deve ser usado? Então, geralmente quem tem... Para o paciente diabético, ele tem que usar chinelo de dedo nunca, né? A gente fala nada de Havaianas, né? Mas é incrível como eles gostam da Havaiana. Por que não chinelo? Porque a Havaiana, além dela ter aquela correia nos dedos que vai gerar ali uma calosidade, vai gerar uma lesão. Ela é toda reta, é uma plataforma reta, então ela não dá estabilidade para aquele paciente que já tem uma perda de sensibilidade, né? Engraçado que eu estava conversando com um ortopedista amigo meu e nós estávamos conversando sobre quedas, né? Sim. Quedas no idoso. E uma das coisas que ele diz que no receituário dele como ortopedista que ele usa é que idoso não pode usar sandálias. Isso. Tem que usar sapato fechado. Eu falei, mas por quê? Porque tropeça. Tropeça. Né? E a sandália havaiana, a gente, por exemplo, né, de vez em quando ela vira, né? Ela dobra vira, assim, isso. Entendeu? Uma queda que pode trazer consequência. Então, quando você pega um paciente que é diabético, você não necessariamente você tá pegando o caso in extremis. Às vezes você pega o caso assim que fez o diagnóstico. Exatamente. Acabou de fazer o diagnóstico da cabeça, deveriam deveriam encaminhar aquele paciente recém-diagnosticado para vocês orientarem desde cara, desde o início. Exatamente. Por isso a necessidade do podólogo na atenção primária, porque ele vai evitar o que chegue ao ponto que chega. A gente, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, nós já estamos aí com 3 amputações por hora. 3 amputações por hora. Entendeu? Então, é uma vergonha, na verdade, né? Então, por que não investir na podologia, que trabalha essa parte? Inclusive, ele é um educador, porque ele vai ali, na hora que ele está fazendo a ficha de anamnese, ele está educando aquele paciente, ele está falando para aquele paciente como fazer a higiene, como ele se cuidar, o tipo de calçado, sempre um sapato que tem uma câmara, né, a parte da frente mais alta, né, que tem uma profundidade. Eu te pedi para falar qual é o sapato ideal. Uma profundidade, uma palmilha que acomode mais esse pé. As laterais também, quando ele usa a sandália, porque tem sandálias próprias, nesse calor que faz no Rio de Janeiro, né? Sandálias próprias para o paciente diabético, que tenha a correia atrás, que segure bem ao pé do paciente. Para não ficar roçando. Não ficar roçando. E ele não ter... Por exemplo, quando ele usa um chinelo que não tem a correia atrás, ele faz uma força para prender. Todo mundo faz isso. Sim. Você, todo mundo faz. Sem perceber. Sem perceber. Então, isso já está... essa força que faz já leva também para uma atrofia, já cria pontos de pressão, entendeu? Então, é muito perigoso para o paciente diabético. Eu não sou especialista nessa área, mas eu ouço muito falar só da moleca. Oh, não, moleca não. Moleca é horrível. Qual é o problema da moleca? A moleca, primeiro, que é um sapato que ele não tem estabilidade, né? Ele não tem uma palmilha, ele não tem uma estabilidade. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, quando for comprar um tênis, né, pega a parte de trás do tênis, assim, aquela parte do calcanhar, pressiona para ver se ele vai rápido ou se ele cria alguma resistência. Se ele criar alguma resistência, tá bom, você pode comprar esse, né, que ele acomode bem o seu pé. Por quê? Porque ele segura o seu calcanhar. Eu pensaria o contrário, assim, tem que ser alguma coisa bem macia para não ferir.
Não. Se você comprar um sapato adequado, um sapato que o seu pé esteja adequadamente dentro, com uma palmilha correta, que esteja seguro, não precisa necessariamente ser um sapato de pano, de mole, porque não dá estabilidade. Sim. Não tem estabilidade, ele não tem uma palmilha, ele é completamente reto. O problema da estabilidade, no caso aí, não é o que o meu amigo ortopedista estava falando, que é a questão da queda. A estabilidade Não, da aí... queda também, porque sim, leva a queda. Sim, mas nesse caso que você está enfatizando, a estabilidade no sentido do pé não ficar gerando atrito lá dentro do sapato, do calçado. Exatamente. Quando você calça um sapato desse, você que não é uma pessoa que tem a sensibilidade preservada, quando ela começa a andar, ela sente até as pedrinhas na rua. Sim. Porque aquilo incomoda. Então, você imagina um diabético que não está sentindo aquilo. Sim. Então, é extremamente perigoso. Então, tem sapatos. Hoje, tem sapatos mais atuais, porque o que acontece com o diabético? Não quero usar esse sapato, não. Esse sapato é muito feio. Eu tenho que ficar o tempo todo de calçado? Tem que ficar, porque se você tem uma sensibilidade perdida ou muito avançada, você precisa proteger o seu pé, você fica sem segurança no seu pé. E uma coisa interessante... Oi, fala, Geraldo. O microfone aqui não está. Aí o senhor repete, por favor. Tá bom. Se podólogo cura joanete? Essa pergunta está muito forte aqui no meu coração. Então, você tem joanete, né? Não tem? Mas às vezes eu vejo pessoas que têm. E eu fico conduído. Estou passando. Podólogo cura talvez seja um termo forte, mas então, atende, orienta. Atende, orienta e faz a prevenção. Por exemplo, a gente trabalha com órteses. Aí esquece no momento a questão do diabético. O problema é o joanete. Isso, mas assim, tanto para o diabético ou não diabético, quando ele tem a questão que a gente fala aí no termo técnico, que é o hálux valgus, né? Então, o joanete, a gente faz a correção, a gente faz traz esse movimento do dedo para a posição normal. E a gente tem órteses para isso. A gente faz de forma personalizada para o paciente. O que é órtese? Então, órtese, a gente fala, é uma massa de silicone, é uma peça que a gente faz no pé do paciente de forma personalizada. Então, quando eu falo para o meu paciente, vou colocar uma órtese para corrigir essa abertura do seu dedo maior, né? Que a gente chama de hálux. Do seu dedo maior para que ele fique numa posição correta. E isso vai te trazer equilíbrio, isso vai evitar que ele fique roçando dentro do sapato e gerando calosidade. Então, o podólogo no Brasil, ele faz esse tipo de prevenção, de correção. Tirou a órtese, o dedo volta para o lugar errado de novo. E fora do Brasil? Fora do Brasil, o podólogo faz a cirurgia. Faz a cirurgia. É isso que a gente quer para o Brasil, entendeu? Ele faz a cirurgia. Isso para lá, não é um ortopedista que faz isso, são os podologistas lá de fora que fazem a cirurgia de hálux valgus, de dedo e martelo que ele está trazendo para a posição. Você sabe que uma coisa interessante, normal. Você está falando de uma experiência na Europa, né? Na Europa, os cursos técnicos são muito mais valorizados que os cursos aqui. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, eu fiz minha especialização médica numa cidade francesa chamada Estrasburgo. E lá eu estava num serviço de pneumologia e de endoscopia respiratória. E a endoscopia respiratória, a broncoscopia, normalmente a gente fazia com anestesia local. Nós mesmos, antes de passar o aparelho, a gente fazia uma anestesia na garganta e jogava ali dentro da traqueia para o paciente não reagir. A broncoscopia não dói, mas a pessoa tem reflexo, né, de vômito e tal. Mas em alguns casos não havia condições de você fazer o exame como hoje, né? Sem fazer uma sedação mais profunda, uma anestesia geral às vezes. E eu em alguns casos, eu fiquei conversando com o anestesista que fazia anestesia para mim. E, enfim, uns 3, 4 meses eu fiquei acompanhando e ele anestesiava e depois eu fazia o exame. 4 meses depois eu descobri que ele não era médico, ele era enfermeiro. Enfermeiro anestesista, fazia anestesia geral do paciente. Ou seja, aqui eu nunca vi isso. Não, assim. aqui no Brasil... Eu nunca vi um enfermeiro anestesiar um paciente geral. Você está falando que um podólogo na Europa opera. Opera e faz anestesia local. Isso. Entendeu? Ele faz essa anestesia local. Aqui no Brasil, o podólogo não pode fazer isso.
várias questões, né? Tá. Primeiro, porque não tem a profissão regulamentada. Isso, segundo, esse é o que básico, o ensino, né? eu acho que a partir da nossa profissão regulamentada tudo vai andar, Sim. porque aí a gente pode exigir, né, faculdades e cursos com conteúdos mais profundos, né, para a gente poder ter esse Você conhecimento. viu, o nosso programa já estava se encaminhando para o final, a gente não tinha tido nem a oportunidade de dizer que o podólogo opera, intervém, né? Isso. Intervém. Isso. Agora, eu tenho uma experiência, eu tô na profissão, dezembro faz 45 anos, dia 8, fez 45 anos agora. E eu trabalho numa medicina pública desde sempre, né? Estudei numa universidade pública e trabalhei 36 anos no Ministério da Saúde em hospital público. E agora eu fui requisitado lá para a Prefeitura de Caxias. Trabalho com tuberculose lá em 2 unidades. E o que eu percebo é que há um falar de que a gente está fazendo o que precisa ser feito. Isso. Mas quando a gente está na prática, no dia a dia, na realidade que as pessoas enfrentam, a gente vê que a gente está longe de estar fazendo o que precisa ser feito. Por exemplo, em relação ao diabetes. Eu vejo a tuberculose tem uma associação grande com o diabetes, né? Porque o diabetes baixa a imunidade, a pessoa já tem a bacilo aqui dentro de si há 20, 30 anos, e quando esse diabetes está descompensado, a tuberculose emerge e vira doença. Deixa de ser infecção e passa a doença. E aí eu faço diagnóstico, muitas vezes, de pacientes diabéticos, na hora que eu faço o diagnóstico da tuberculose. E para agendar o paciente? E para o paciente receber os cuidados médicos, eu não estou falando de podologia, estou falando de cuidados médicos do diabetes. É um perrengue. E quando ele é atendido, muitas vezes, ele para marcar o retorno, ele precisa chegar às 4 horas da manhã, não é um retorno, porque o meu paciente de tuberculose, eu acabo de atendê-lo e marco o dia que ele vai voltar. Ele sai com o nomezinho dele no cartão. O diabético ele passa cada dia, é como se fosse um dia novo. Cada consulta ele tem que passar por todo aquele perrengue. Então, quando eu penso assim, quem é que faz o papel de vocês? O papel que você se especializou de avaliar, de educar, de observar, de recomendar coisas do pé diabético, quem é que faz hoje, se vocês não estão lá? Quem é que exerce esse papel? Então, deveria ser o podólogo que está lá, mas como você acabou de falar, ele não está. Então, quem acaba fazendo, quando faz, é a enfermagem. Sim. Né? Então, isso já é uma outra situação que a gente enfrenta também. Né? Porque, na realidade, o podólogo, ele é o profissional que está apto, porque ele tem um conhecimento profundo disso, e ele tem tempo de estar dentro de uma atenção primária específico para isso, ao contrário de um técnico de enfermagem que tem muitas demandas. Exatamente, entendeu? Então, hoje, quem está fazendo isso lá, de forma, né, completa ou não, e alguns locais tem, outros não, é o enfermeiro que está fazendo isso, né? Porque agora, imagino que uma consulta dessa deva levar um tempo longo, né? Para você orientar a pessoa, avaliar o que é o melhor calçado, como é que está essa pisada. Eu acho que a enfermagem ela não chega nem a fazer dessa forma completa, né? Sim. Ela olha para ver se tem alguma lesão, algum tipo de... Que tudo cai também em cima da enfermagem, sim, né? É uma coisa que a gente observa. É outra coisa que eu observo, que às vezes o médico faz lá o feijão com arroz dele, isso, né? E a enfermagem segura. E a enfermagem segura, seja no ambulatório, seja num paciente internado, né? Ou seja, ela de tal forma se sobrecarrega que ela não dá conta da especificidade, né? Vai perder meia hora para orientar um paciente. É um caminho ainda muito longo que a gente precisa. Muito longo. A questão do diabetes, ela é muito preocupante. Né? A associação, ela trata do diabético, então, do paciente diabético. A gente tem uma visão holística sobre ele. A podologia, né, é dos segmentos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está com o CREPT, né, que eu te falei, que é o Centro de Treinamento para o Pé Diabético. Já conseguiram entrar em algumas unidades, como em Caxias e São João, né, nos postos de posto de saúde, né? Então, aonde? Lá em Caxias?
como é que é o nome daquele... Bom, se lembrar, depois você me diz. Fala, mas eu acho que é o... de passar o é nosso o posto de programa saúde, para isso, eles também. Eu vou lembrar para você que a Célia faz esse projeto lá, ela leva as alunas de podólogas, elas fazem lá, tem essa vivência no pé diabético, né, elas fazem lá o atendimento, corta a unha direitinho do paciente e ensinam o paciente. Então, está tendo um casamento muito bom com a enfermagem. Não deixa de me mandar, então. Não deixo, não. Com a enfermagem e com a podologia. Entendeu? Deixa eu fazer uma observação aqui, que o nosso especialista Isidoro Flumia colocou uma mensagem aqui no chat do programa que eu queria repercutir isso com você. Ele está dizendo que a ACD, quer dizer, você é a presidente atual da ACD, acabou de ser eleita. A ACD é uma associação. Sim. Está pedindo para a Sônia Bauer, que é essa aqui que se encontra à minha frente, venha candidata a vereadora pelo Rio em 2024. Essa possibilidade existe? Então, o que acontece? Eu tenho recebido muito pedido sobre isso. Eu já me candidatei uma vez, né? Nessa questão da busca pela... A vereança também? Isso, pela valorização da minha profissão, esse reconhecimento. E até me surpreendi, porque dos 3 candidatos, assim, eu tive não fui eleita, mas tive um posicionamento bom. E agora estão me pedindo de novo, e eu falei que eu ia pensar e pensei, e vou vir, sim, candidata para vereadora. 2024. Né? Exatamente, né? O Geraldo já tá ó, pelo jeito já tem um voto aqui. Já tem um voto seu aqui, né, Geraldo? Talvez o seu não? 2, claro. Então. 3 com Isidoro. E 3 com Isidoro, já vamos dizendo, né? Já tá bom. A Raquel. A Raquel é minha fã. Raquel, por favor. E aí a gente vai. Eu acho. Não, olha que eu estava aqui exaltando a política e tinha me esquecido de tocar nesse. Foi legal, Isidoro, ter mencionado, porque a gente conversou sobre isso no dia que eu te convidei, né? Mas me passou, porque quando você me mandou o currículo, eu fiquei mais ligado no currículo e me passou a história da questão. Eu acho que realmente a gente precisa de bons políticos, né? Políticos vocacionados. E ter a voz lá dentro, a gente precisa ter uma voz lá dentro, não tem. Não, e que tenha uma voz lá pelo dentro. Que defender, Exatamente. pelo que lutar. Né? Isso. Eu faço um fórum aqui no Rio de Janeiro. Esse ano eu fiz o 4º fórum. O fórum ele traz a conversa, ele traz o debate dessa questão. E após o fórum eu recebi uma enxurrada de pessoas que participaram, pedindo para que eu viesse a ser candidata, professora. Eu falei, bom, vamos ver, vou pensar. Que eu tinha dito para mim que eu não ia me candidatar mais não, sabe? Mas depois eu disse, eu vou porque ainda se precisa muito dessa questão de saber o que é a podologia. Eu já criei uma coisa aqui, eu criei uma frase para a gente começar a fazer a sua campanha, que é a Sônia está com o pé na política. Olha que bonito, gostei. Vamos divulgar isso aí. Sônia, eu já tô na sua torcida. Eu gosto de política e gosto de gente boa na política. Precisamos. Eu disse que eu não costumo falar mal do político, porque quando você fala mal do político, você... Tem gente que generaliza, né? Sim. Aí você falou mal de um, então todo mundo... Todo mundo é ruim. Né? E não é assim. Tem maus políticos, né? Como tem maus médicos, maus professores. Exatamente. Eu vou na questão, por exemplo, a senadora Soraya Tronic, agora lá no Senado da República, eu estou criticando ela abertamente, porque ela está tomando uma atitude em relação aos dispositivos eletrônicos que é contra o que eu luto, e luto com base de por que lutar. E então nesse ponto eu não vou poupá-la das minhas críticas, entendeu? Mas assim, não é uma coisa genérica, eu não estou falando mal da política, eu estou falando mal de uma decisão de uma política que criou um PL, um PL que, se não me engano, é 5.008, um PL, um projeto de lei do Senado para que seja liberado cigarro eletrônico. Ela não entende nada do assunto, ela nunca participou do movimento sanitário em relação a esse tema. Volto a dizer, o movimento brasileiro é muito forte, e ela lança um PL com que objetivos eu não sei também, né? Prefiro não saber até, né? E a responsabilidade sobre isso, né? Porque e fechando só para não deixar de mencionar que o Isidoro e vocês da ACD estão defendendo um projeto de lei que já passou e a gente espera que esse projeto de lei não seja daquela lei que não é cumprida, né? Sim. Então, vocês criaram um projeto de lei que virou lei, que
faz com que sempre que um paciente tiver num laboratório feito um exame de hemoglobina glicada e der alterada, que isso seja comunicado à autoridade competente, a Secretaria de Saúde daquele município e tal, porque a hemoglobina glicada, para quem não conhece, é um exame mais fino do que pura e simplesmente dosar o açúcar no sangue, não é isso? Isso. Então, o açúcar no sangue, o Isidoro costuma dizer que o açúcar no sangue é uma foto e a hemoglobina glicada é um filme, né? Então, às vezes você está com a glicose normal, mas, na verdade, se você tivesse feito a hemoglobina, mostraria que ela, nos últimos 90 dias, ela já esteve alta. Isso. Tem gente, Geraldo, que é engraçado, que vai fazer exame, aí 3 dias antes começa a fazer uma dieta para enganar o laboratório. É verdade, né? Essa questão do diabetes é uma coisa assim, interessante, porque o paciente ele não aceita o diagnóstico. Isso é uma outra forma também. É a negação, né? A negação da doença. E isso aí, a gente educar e conscientizar esse paciente e o familiar desse paciente é muito importante. Muitas doenças têm esse tipo de negação. A tuberculose também. Tem gente que abandona o tratamento, em parte porque não sente mais nada, mas em parte porque ele acha que não quer ter tuberculose. Tuberculose é uma doença feia. Né? Ele larga a tuberculose. O tratamento. 15% no Brasil as pessoas largam o tratamento antes de terminar, em média. É um tratamento que é de forma gratuita. Sim, gratuito, médico, laboratório, enfermagem, tudo gratuito, e remédio. Nós temos, segundo o Geraldo, que é o nosso policial do tempo, ele disse que nós só temos 2 minutos e eu queria que os 2 minutos fossem para você encerrar o programa. O que você quiser dizer aos seus clientes e às pessoas que tenham diabetes, que você quiser, 1 minuto e meio agora. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Pula isso não vamos perder tempo com isso não. E quero falar também que o diabetes é uma doença que tem controle. Sim. Né? Então, quem recebe esse diagnóstico de diabético tem que vir, tem que fazer o controle, tem que entender também que essa complicação que é o pé diabético pode levar à mutilação e a óbito, né? E que a podologia está ali junto da equipe atuando para que isso não ocorra, né? Então, incentivando, conversando, ensinando, tanto o paciente como o familiar. É importante que a gente não eduque só o paciente. A gente tem um braço em casa, que a gente tem um olhar em casa, que é o familiar, o cuidador, e que possa, enfim, todos nós juntos levarmos isso a um melhor resultado para o paciente diabético. Grande abraço. Estivemos aqui juntos, eu, Alexandre Milagres e Sônia Bauer, presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva a Voz Saúde, com o apoio de Geraldo Rodrigues. Bom final de semana para todos. Divulguem o programa, hein? Obrigada, isso mesmo, divulguem. Oi, Alexandre, que bom estarmos juntos aqui outra vez, falando de saúde pública e da Associação Carioca dos Diabéticos, que foi fundada em 1957, a primeira associação de pessoas com diabetes do Brasil, e atualmente tem a missão de prevenir o diabetes e também requerer e vigiar o cumprimento de seus direitos para a saúde de todos os brasileiros. Portanto, a nossa atuação é bastante abrangente e temos atualmente 2 prioridades que consideramos muito importantes para as pessoas com diabetes. A primeira é a regulamentação pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro da Lei número 9.336, conhecido como Lei da Hemoglobina Glicada. E, não menos importante, precisamos da aprovação da Alerj do projeto que regulamenta a podologia no estado do Rio de Janeiro. Diante disto, a ACD elegeu para a gestão 2023-2027 a professora e podologista Sônia Bauer, que tem uma liderança solidificada na podologia brasileira. A ACD, através da sua diretoria científica, demonstrou que a notificação pelos laboratórios públicos e privados das dosagens alteradas da hemoglobina glicada para a Secretaria Estadual de Saúde
podem prevenir de forma muito eficiente tanto o diabetes inicial quanto aquelas pessoas que estão com diabetes descontrolado. Temos também subsídios científicos robustos que a podologia nas unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada do SUS, pode reduzir em 70% as amputações do pé diabético, que hoje, segundo as estatísticas do Ministério da Saúde, tem um segmento amputado a cada 3 horas na região sudeste do nosso país. Estas são algumas prioridades da ACD, entre outras também, como a de pesquisar a possibilidade da cannabis medicinal tratar a dor neuropática do pé diabético. Diante de tantas ações relevantes da ACD, tenha confiança que a nova presidente, Sônia Bauer, irá ter êxito na sua gestão diante essa doença tão complexa que o diabetes, hoje considerada a doença mais cara do mundo. Alexandre, obrigado pela oportunidade de falar aqui no seu programa, que é uma referência nos debates de saúde pública do Brasil.